Hoje é dia de falar com a nossa colunista do CNN Agro, Lígia Pimentel, que vem chegando com a gente para trazer as análises e mostrar o que tem de efeito imediato ou até médio prazo para o setor de carnes, Lígia, com a continuidade da guerra no Oriente Médio. Boa tarde. Boa tarde, Isadora. Boa tarde a todos. A gente acaba tendo complicações aí para o mercado da carne também. E acho interessante a gente segregar aqui os diferentes impactos para os diferentes tipos de carne, né? A região não é tradicionalmente consumidora de carne suína por questões religiosas, culturais. Então, portanto, o setor de carne suína ele é o menos afetado, obviamente. Para o setor de carne de frango, a gente tem um impacto maior, majorado, tá? Em primeiro lugar, pela questão dos fretes marítimos e do binômio dólar versus combustíveis, né? Isso vale para a pecuária de corte, para a carne bovina também. Então, a gente certamente vai visualizar um aumento dos seguros para os fretes marítimos, um aumento aí de prazos de entrega, alguns vão ficar indefinidamente adiados aí para cargas que já estivessem no mar, tá bom? E a gente tem também a explosão do dólar e a explosão do preço do petróleo, que acabam afetando os custos produtivos de forma direta ou indireta. E quando a gente fala de volume, né, que é o que primeiramente a gente pensa, nós, quanto que a gente vai conseguir exportar para lá, a região ela é responsável por aproximadamente 27% das exportações de carne de frango. Então tem um impacto relevante aí, a gente não sabe até quando pode durar para as exportações de carne de frango. Quando a gente fala de carne bovina, além dos impactos mais indiretos, vamos falar assim, da questão logística, de custo de frete, desse binômio que eu falei para vocês de dólares, de dólar versus petróleo, a gente tem um impacto de aproximadamente 5% sobre tudo o que é exportado pelo Brasil. Por quê? Porque aquela região acaba abarcando aí aproximadamente 5% das exportações de carne bovina. É importante a gente lembrar aqui no contexto da carne bovina que 5% não é muita coisa, né? Principalmente quando a gente fala de exportações e não de produção. 5% das exportações não é grande coisa, mas a gente acaba somando isso às medidas de salvaguarda chinesas, né? Que já traziam um desafio para o Brasil, porque a gente exportou no ano passado para a China 1.700.000 toneladas. A China, vamos fazer uma breve recapitulação, estabeleceu medidas de salvaguarda e estabeleceu como cota para 2026 1.100.000 toneladas. A gente já estava pensando em como faríamos para diluir essa diferença aí de 500, 600 mil toneladas, mais ou menos, que a gente teria que encaixar em outros mercados, né? Talvez haja aí operações de arbitragem, a gente manda para um outro país, que pode continuar mandando para a China, né? Esse país consumiria carne brasileira, mandaria a sua própria carne para a China, a gente teria aí, então, uma operação, vamos falar assim, grosseiramente triangulada, tá? Não significa ferir acordos comerciais, é importante a gente ressaltar isso, mas a gente já estava com essa dificuldade. E agora tem mais uma dificuldade no caminho, que é a questão logística de conseguir passar com essas mercadorias pelo Estreito de Hormuz. Então, a gente tem uma afetação, sim, nesses mercados, no mercado de carne, principalmente de frango e a carne bovina, né? Vamos ver quanto tempo dura, agora ninguém sabe qual que vai ser a duração, o prazo desse conflito, mas a gente já tem efeitos visíveis, sim. Tudo muito incerto. Obrigada, Lígia, pela participação e atualização do mercado da pecuária.